bom dia, muito bom dia. Vamos começar a nossa live. Fabi já deve estar por aí. Vamos falar hoje sobre um relacionamento de uma age com essas diferenças, esse modo operante, essa diferença entre nós é que dá realmente esses arranjos dos relacionamentos. Compreender isso faz total diferença. Ah, finalmente deu certo. Tudo bem, Fabi? Bom dia. Tudo em paz contigo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tudo em paz, graças a Deus. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Espero que a internet não dê pane. Às vezes a minha internet não contribui muito, não colabora muito. Muito bom ter você aqui. A Fabi, ela trabalha nessa área de intimidade entre casais. Ela tem feito um bom trabalho nesse sentido. Mas eu quero que você se apresente aí, Fabi. Fala aí sobre você, o que você faz. Meu nome é Fabiana Tavares, eu sou sexóloga clínica e educacional, trabalho com família, com casais, trazendo, né, informação nessa área da intimidade do casal e trazendo reconstrução muitas vezes da família, né, que às vezes está destruída, que o inimigo das nossas almas vem para fazer uma ruaça, né, e o Sim, Senhor nos chamou para poder trabalhar com a família. Então, hoje, verdade. sou terapeuta, sou palestrante, sou escritora. Então, o Senhor vai dando tudo que Ele quer, né? Para que o nome dele seja glorificado. Amém. Olha aí, ela como tem uma excelente bagagem. Você percebeu bem que ela trabalha em várias frentes. Uma delas é essa questão do autoconhecimento, que ela entendeu que isso interfere até na questão conjugal, relacional, né, Fabi? Imaginei, eu não tenho experiência, não sou casada, mas imaginei que estar ali os dois juntos numa intimidade tão grande, se eles estão cheios de arranhas, né? Então, assim, é meio difícil poder conectar-se emocionalmente com alguém se você nem sequer está conseguindo comunicar o básico, né? Então, esses arranhas, acredito eu que ela deve ter ido para essa área também de autoconhecimento, porque isso iria somar para a área principal dela, que é essa questão íntima. Pode falar, Fabi? Porque eu comecei a perceber nos meus atendimentos que só mudanças, às vezes, de comportamento, de atitude, elas não eram suficientes. Porque as pessoas, elas eram diferentes. E isso, na verdade, começou no meu casamento, né? Olha, No meu casamento excelente. tinha muito conflito comigo e com meu marido, e eu não conseguia compreender, né? Porque muitas vezes eu me tornava um pouco mais dura, mais agressiva, meu marido demorava um pouco mais para reagir, às vezes não tomava atitude para algumas coisas, ele também ficava nervoso comigo pelo meu comportamento, achava que eu que deveria sempre mudar. Então, nos meus atendimentos, eu vi que tinha outros casais semelhantes, com as mesmas dificuldades. Eu falei, não, então tem mais coisas que a gente precisa aprender aqui, né? Então, a busca do autoconhecimento foi para eu poder orientar esses casais que só não estavam dando certo, estava chocando, porque um não estava conseguindo compreender o outro, que eles não iam ser iguais. Perfeito, E dentro do perfeito, casal, na hora do conflito, é querer o quê? Que você seja igual a mim. Não, mas por que, que eu sou assim e você não é? Né? E não vai, perfeito. né? Perfeito. Vamos Então, pegar aqui um parênteses do que a Fabi está falando, ela vai retomar a fala dela, mas eu queria mostrar aqui, pontuar para você entender. Então, a Fabi, ela é ágil. O que seria essa pessoa? Como é que ela funciona? Você precisa entender qual é o modo operandi dela. Ela tem um modo de funcionamento. Então, ela funciona no modo turbo. Ela é rápida, ela é ágil, ela recebeu do Senhor essa agilidade, essa força, essa pressa. Ela não escolheu ser assim. Quando ela nasceu, o Senhor já deu para ela de presente uma parte dele, que é essa força, essa rapidez, que é vista na maneira como ela funciona. Ela já amanhece o dia, né, Fabi? Lá tem todo o checklist, modo turbo. Vamos lá, pessoal. Quem está aqui ao lado do meu lado precisa correr comigo. Vamos lá. Só que o marido dela, o modo operante, é justamente o oposto dela. Ela recebeu do Senhor essa agilidade, essa força, essa pressa, enquanto que o marido dela recebeu outra faceta desse mesmo Deus. Recebeu uma outra faceta mais tranquila, calma. A velocidade é mais lenta, especialmente em relação a ela. Mas ele realmente espelha essa calmaria, essa tranquilidade. Aí vamos lá, o que Deus faz? Deus apresentou eles, né? Eles estão casando-se,
mas ela representa uma faceta de Deus e ele outra. Aí agora vão tentar unir essas duas vidas. Como é que vai ser isso, gente? Como é que será que eles vão conseguir se alinhar? Então ela está falando um pouco sobre isso, porque eles funcionam de maneiras diferentes. E ela, quando estava, ela ajuda casais já há muito tempo, e ela começou a perceber que eles também tinham essas diferenças. Eu creio que no celular também não é diferente. E essa mesma historiazinha se repete em vários lares ao redor do Brasil, do mundo, porque são pessoas e são diferentes. Quando nós não nos entendemos, fica tudo mais difícil. Dificuldade vai ter, né, Fabi? Porque por mais que ela começou a se entender, entender o próximo, não mudou da noite para o dia. Ela passou a controlar mais seu ímpeto para poder se ajustar ao outro, porque ela não mudou quem ela é, né, Fabi? E é isso aí, só para terminar, que a Fabi vai retomar a fala, mas a questão de trabalhar a motivação do coração, tudo isso é importante, é importantíssimo, porque nós precisamos entender o porquê que eu faço o que faço. Porém, aquilo que estamos falando é porque ela já nasceu com esse modo de funcionamento e não vai mudar. É uma maneira de ser diferente do outro que eu preciso entender para me ajustar. Então, vamos voltar a retomar agora a fala da Fabi. Ela estava falando justamente sobre essas diferenças. Ai, Fabi, me conta um pouco, como foi essa questão de você entender como você funciona e como isso ajudou, contribuiu muito no seu casamento de maneira bem específica. Porque você se entendeu, passou a se entender melhor e entender também o seu cônjuge. Isso foi transformador, né? Porque assim, eu já tinha aquela visão, porque da palavra de Deus, né? Que eu deveria ter mais sabedoria, que eu deveria ter mais tranquilidade. Só que tinha momentos que eu não tinha, né? Que uma das características do ágil é de não ter paciência com nada, de querer tudo para ontem, né? Então essa minha aceleração, às vezes assim, irritava demais. E aí o meu marido fica tranquilo. O tranquilo demais também, se você fica ali muito em cima dele, chega uma hora que ele explode. É como se o meu calor, do que eu sou quente e ele é frio, eu não mornasse, mas que eu explodia ele. Então, e depois para poder retomar, reconstruir, demorava muito, né? Então, quando eu aprendi, eu já ensinei para ele. Então, eu já Olha, para ele, já ensinei, já falei para ele, ele fez todo acompanhamento, teste comigo. Então, assim, até hoje eu começo a falar, amor, essa é uma característica da pessoa que é tranquila, mas você não precisa ser tranquilo demais também, né? Porque a gente tem que buscar conhecimento. vamos acelerar, né, um pouquinho. Me ajude que eu te ajudo. Tu me ajuda que eu te ajudo, né? Vamos alinhar. Né? Daí agora ele vai estar de férias, agora em novembro. Ele falou assim: olha, eu vou ficar em casa. Que eu falei para ele que alguns conteúdos aqui da internet eu estou conseguindo fazer, alguns vídeos para o YouTube. Ele, não, eu vou ficar 30 dias, pode se preparar que eu vou te acelerar. Eu olhei para a cara dele, não faz parte da sua natureza. Você não vai me acelerar porque não faz parte da sua natureza. Não fala que você não vai fazer. Então, esse outro lado, também eu comecei a policiar naquilo que eu tenho de força, né? Do ágil, ser essa pessoa que impulsiona, que fala, vai lá que vai dar certo, e de ter dosagem nas palavras. Porque, por exemplo, se o meu marido viesse com uma coisa, por exemplo, ele quis fazer um curso agora da empresa. E é um curso de para poder fazer manutenção de ar-condicionado. E não tem nada a ver com a área dele, porque ele trabalha na área administrativa, ele tem uma equipe, ele trabalha com logística no administrativo. Ele não faz nada na braçal, né? Só que assim, na minha cabeça, a minha vontade era de falar assim, amor, isso tem nada a ver com você. Por quê? Porque eu não quero que ele perca tempo com alguma coisa que não faz parte da característica dele. Só que ao mesmo tempo eu pensei e falei assim, deixa ele fazer porque ele quer fazer. Eu falei, então vai fazer sim, vai dar certo. Depois, se você quiser fazer alguma coisa, usar esses dons aí que você aprendeu, vá fazer. Então, assim, eu aprendi também a dosar, porque se fosse lá atrás, a Fabiane que não sabia sobre autoconhecimento, ia falar para ele, não tem nada a ver isso. Por que você não vai fazer uma coisa que tem a ver com a tua área? Você vai perder tempo fazendo isso, né? E aí eu ia fazer o quê? Eu ia frustrar ele, né? Perfeito. Deixa eu pegar esse recortezinho da fala dela que eu achei muito legal. Olha só, o modo operante da Fabi, ela é impulsionadora nata, mas o que o ágil é? O ágil, a agilidade, eles têm pressa. Literalmente, eles são apressados. Então, o tempo para eles vale ouro, é barras de ouro.
Por que perder tempo com isso se você pode fazer uma outra coisa e focar naquilo que você já faz bem? Ela queria o bem dele. Porque, e agora só, olha a maneira como ela enxerga o mundo. A maneira como ela enxerga o mundo é não perca tempo. As demais formas não funcionam assim, especialmente o esposo dela, que é justamente o outro oposto. Ele tá no modo de para que essa pressa toda? Vamos ser mais tranquilos e tal. Então ela queria o bem dele, ele não perder tempo, mas ela pensou: essa minha força, eu posso impulsioná-lo, eu posso oprimi-lo. Eu posso prendê-lo ou posso ser alguém que vou impulsionar. Então, tudo bem, na minha visão, porque a minha maneira de enxergar o mundo é não perca tempo. Não vai fazer isso, é a minha maneira de enxergar, mas aí eu estou me entendendo, meus pontos fortes e fracos, eu posso oprimi-lo ou posso impulsioná-lo. Então, deixa ele fazer. Ele precisa dessa experiência, porque se ele não tiver essa experiência, talvez ele não vai se situar e aprender coisas novas que talvez para ele faça sentido. Porque eles são diferentes, eles são um casal. Mas, assim, a Fabi não é o seu esposo e o esposo dela, como é o nome dele? Rodrigo. Rodrigo, ela não é o Rodrigo, para não falar só o esposo, né? Ela não é o Rodrigo e o Rodrigo não é a Fabi. Eles são duas pessoas diferentes, mas resolveram unir suas vidas. Isso é mais comum do que o que você imagina. Os casais estão casando por aí e eles não são iguais. E se forem iguais, também não vai garantir que não vai ter conflitos, né, Fabi? E é muito legal isso porque a gente realmente busca o oposto, né? Porque a maioria dos casais que eu atendo, eu Que nunca se atendi atrai. Se casais atrai. com a mesma natureza. Então, mas eu acho que quando é. O meu marido um dia falou pra mim assim, né? Falou: imagina se você tivesse casado com com Um ágil. ágil. Ele falou assim: Rodrigo, se a pessoa tivesse casado com uma pessoa que é ágil, tem dois fatores: ou os dois iam se matar, ou eles não crescem muito. Porque dois É, ágeis, é. né? É, vão ganhar o mundo. O mundo é deles, tipo assim, realmente são revolucionários, são impulsionadores natos e chegam longe, eles são fogo, vão para cima. Então, realmente, ou eles se explodem no caminho, né, Fabi? E é muito real isso. Não dá para. Não são crentes, conhecem o Senhor. Não, vão ter muitos problemas, muitos choques. É por isso que você entender como o outro funciona, você pode pensar: eu vou dar conta disso? O cálculo ele é melhor, para que você já entre sabendo que vai ajustar. Então, os ágeis, realmente, como eles são impulsionadores natos, como eles são aquela máquina da inerente a vocês, né, Fabi? Vocês vão para cima, vocês vão querer crescer. E se dois se casarem, que eu conheço casais assim, mas realmente é bem desafiador, eu noto. Eu já acompanhei alguns casais que ambos têm a mesma personalidade e eram ágeis os dois. É bem difícil, porque um quer controlar o outro, e aí um não aceita o domínio do outro. Menina, é uma guerra. Mas aí quando se entende, você passa a ver a maneira do outro funcionar, que é muito parecida com a sua, vai precisar ceder para poder os dois se encaixarem, né? Pode falar, Fabi. E, e é importante esse autoconhecimento, porque a gente, como cristão, a gente tem que entender que todos os dias a gente tem que buscar melhorar e ter o fruto do Espírito. Né? Não é porque a minha natureza ela me leva para um lado, porque nós não somos só isso também, né? A nossa Isso, personalidade ela é moldada pelo isso. lugar que fomos criados, mas cada um vem de uma realidade, cada um vem de um ciclo familiar. Então, É, tudo isso são contribui. situações que pode trazer conflito entre o casal. Então, eu sempre falo que nos primeiros anos de casamento, até 2, 3 anos, é muito desafiador. É muito desafiador. Então, quando o casal ele já É, entende no começo, né? Eu sempre falo para os casalzinhos, às vezes que eu atendo no pré-nupcial, eu falo do meu livro, falo, ó, já pega o livro, já lê. Por quê? Porque você vai errar menos, você vai isso, sofrer menos. Porque quando você isso. já observa o teu cônjuge, já vê como ele é, você já vê a bagagem que ele está trazendo e a gente tem que fazer o quê? Se moldar, porque o Senhor ele fez o casal para ser uma só carne. Então não tem essa de casei e quando não dá certo eu separo. Não existe isso para Deus, né? É Então a gente verdade. tem que ter essa sabedoria e começar. E você que está aqui assistindo, você que vai assistir depois, observe o seu marido. Né? Pega aqui as dicas da Gi, o conhecimento, né? desse autoconhecimento que ela aprendeu, que eu aprendi também, que ela aplica na vida dela, no trabalho dela, que eu também aplico, e começa a observar as pessoas que estão com você, seu marido, filhos, as pessoas que convivem com você, você vai ver como a vida vai ficar mais leve. E eu comecei Percebi. bem, deixa ele aí, ai, deixa do jeito dele. Eu comecei a ser mais maleável, comecei a ter mais paciência. Olha, Eu fui, né?
me dominando e buscando esse fruto da paciência na minha A vida. paciência. E a minha, ela é alegre. A Então sua ela filha é alegre. Só tem uma, é? tem uma. E ela é aquela É. agitação. Imagina, ela é aquela agitação que perde o foco, desconcentra, e eu lá, né? Já tá tudo Disciplina. Foco, minha filha. Foco. Disciplina. 5, tal coisa, 7, 10, outra coisa, já tô tudo ali com a metade. E Sofia para lá e para cá. No começo, eu perdi a linha com ela, né? Daí ela vinha com o drama, né? Da Alegre, né? Mas, mãe, você fala todo mundo bem comigo. Meu Deus do céu, mereço uma Alegre, não sei o quê. Fabi, e eu vejo que Deus envia muitos filhos alegres para os pais ágeis. Eu conheço muitos pastores ágeis e o pastor. Olha só, qualquer vertente que você for, a sua personalidade vai. É você que está indo. Eu conheço muitos pastores ágeis, eles são muito o quê? Rígidos. A igreja é rígida, a criação é rígida, a mulher anda assim, meu filho é assim, e assado. Aí o que Deus vai e manda pro bolo dele um filho alegre, mulher do céu. Parece. Aí, tipo assim, depois de 20 anos ele já torna-se um pouco mais maleável. Deveria ser antes, se ele se conhecesse antes, o trabalho seria adiantado. Mas como ele não se conhece, é muito na rigidez, às vezes até a letra, no sentido da Bíblia, mais no aspecto da letra e não da essência. Então aí, com 20 anos, ele começa a ver, ter outra percepção. Porque ele queria que o filho agisse como ele queria. Só que o Alex, meu amigo, você tenta deixar uma marca e parece que não fixa nada, né? Então é a melhor coisa para ensinar a um ágil a ser flexível. Por quê? Tanto sensível que a, a rígido quanto ágil, porque eles têm marcação de memória forte, a gente é muito rígido, a gente aprecia naturalmente disciplina. Só que o ágil, a disciplina dele é mais incisiva. Vamos e vamos e sem conversa. Ela falou agora, ó, olha o drama, sem drama, porque o sensível pelo menos tem um pouco mais de drama, é um pouco mais passivo, ele tem mais coisas mais subjetivas. O ágil não, né? Ele quer resultado. Se você ficar reclamando e arrojando, não vai ganhar nada comigo. Só faça o que eu tô mandando e pronto, acabou sua história, né? Assim, Fabi, é ou não é? Eu falo isso pra ela, assim, quanto mais você chorar, pior vai ser. Pior vai ser. Então, muitos pastores, eu vejo muitos, mas é muitos. Aí o que, é que Deus faz? Deus manda uns alegrezinhos ali pro meio dele. E um daqueles filhos ali é essa estrutura, porque como ele não fica, como ele tem dificuldade de reter o conhecimento no aspecto que, tipo, ele está sempre buscando coisas novas. Ele já esqueceu o que você acabou de dizer, porque ele está procurando outras coisas novas para viver. O dinamismo é incrível, né? Ele representa outra parte de Deus, que é esse Deus alegre, dinâmico, que, tipo, para que isso? Vamos é viver, rir das coisas, né? Para que essa rigidez toda? Para que arrumar a casa? Para que arrumar a cama? Você vai já deitar nela de novo. Tipo isso assim, né? Então ensina a gente que é mais rígido. A rigidez do ágil ela é mais incisiva. A rigidez do sensível é um pouco mais passiva. Eu quero, mas vou tentar entender. Só que o ágil não tem isso, não tem conversa não, né? Só que aí ela falando agora que a filha dela é um treino diário para ela treinar essa flexibilidade. O marido é a paciência, né? E ela também, a menina, mas assim, principalmente a flexibilidade, que a gente sabe que nós que somos secos somos mais rígidos. Pode falar, Fabi? Esse negócio de perder o foco do Foco, alegre é o que mais às vezes me tira te do pé. mata. Por outro lado, quando a gente vê as forças, né? Essa É, alegria, essa espontaneidade, né? Essa ingenuidade, essa infância eterna. que nem eu que sou ágil, fica aquela memória mais assim, ela esquece, já tá ali mamãe. Então, toda essa força que ela tem também me motiva, porque Oh, que lindo. eu também sou quente, tem hora que a gente usa essa quentura nossa, né, para vamos fazer junto, vamos, né, Que brincar. legal. Então a gente vai trazendo isso e vai deixando um pouco mais leve, porque no começo, minha filha era muito menor e eu trabalhava numa companhia e ela Hum. ficava na escola o dia inteiro, né? Quando eu trabalhava fora. E era muito assim, vai, Sofia, se arruma, vai, a gente tá atrasado. Todo dia assim, só que ela era muito pequena. E hoje eu vejo e falo, nossa, como eu pressionava demais ela. Não precisava disso. Então hoje, assim, ela tá em casa, ela fica em casa comigo, eu trabalho de casa.
E aí, às vezes eu falo para ela, filha, você tá com saudade do integral, de ficar o dia inteiro na escola dela? Deus me livre, eu quero ficar com você, mamãe. Né? Então, isso Mamãe já é fofa, gente. começo a olhar tudo o que eu fazia, né, como algo para crescimento, para aprendizado, mas que foi ruim, porque uma criança de 5 anos, na época que ela tinha, ela não tem maturidade para ser tão acelerada daquele jeito como eu era com ela. Sim. Ainda mais que ela é alegre, né? Assim, a infância cabe, é pertencente a ela. Foi algo que Deus concedeu. Quem foi que fez a infância? Foi Deus. Poderíamos dar um salto, simplesmente nascer e não ser uma criança. Mas quem fez a infância foi Deus, que deu a eles estes em abundância. Então, realmente, a maneira como o Ágil enxerga a vida como a vida para ele é um campo de batalha, ele é um general que precisa ser dar ordens, né, Fabi? É algo natural. A criança que é ágil faz isso naturalmente. Só que é uma força, como ela falou, pode abençoar, mas pode oprimir. Aí ela tem que dosar esse grande poder que ela tem de impulsionar, porque ela é fogo, se ela não cuidar, ela queima. Mas ela também pode impulsionar. O balão é tão lindo, o balão precisa desse fogo para ele poder ir. E eles são esse fogo no mundo. Deus ele não erra. Quando ele fez os Ages, ele fez uma parte dele para impulsionar esse universo. Então, Ages na igreja são uma grande bênção. Mas, como a gente tem falado, pode também oprimir. E eu conheço muitos pastores que não se conhecem. Imagine só, Fabi, o teu lar foi transformado e é diariamente. Mas imagine quantas igrejas não seriam transformadas se o pastor se conhecesse. Ele soubesse as suas grandes forças e suas fraquezas. Porque, assim, ele pode se olhar, eu sou muito estranho, não sei por que eu sou assim, o general, em casa e na igreja. Então ele tem que se conhecer para que a família seja abençoada e a igreja que o Senhor concedeu para ele. Porque não é à toa que Pedro fala, não sejam dominadores do rebanho de Deus. Porque o ágil, ele tem essa tendência. Porque como é uma grande força dele, ele não quer, às vezes, simplesmente dominar, ele quer impulsionar. Mas se não cuidar, acaba também oprimindo, né? São duas facetas da mesma moeda. Tudo depende da intensidade, né, Fabi? Tudo depende de como Deus vai moldando. E Fabi aprendeu, tem aprendido. E é uma questão diária, né, Fabi? Todo dia é uma luta, não é assim? Você não mudou, nem ela mudou, mas estão se adequando. Exatamente. Eu acho que o mais importante de tudo é você olhar o outro como Deus olha para nós. Oh, Você começa a olhar para as pessoas com compaixão e você analisar, você consegue intensificar a sua força no sentido de você olhar talentos. Então, isso é algo que eu carrego comigo, porque eu já fui atleta, eu já fui líder de adolescente, então imagina lidar com adolescente. Então, eu aprendi muito. Então, foi uma das fases da minha vida que eu mais aprendi quando eu fui líder de adolescente, antes de eu ter minha... uau. E você olhar cada um e você fala assim, nossa, cada um tem uma força, cada um tem um dom. E você impulsionar eles na dosagem certa e no que o outro suporta. E não na forma que Perfeito. o outro suporta, porque o ágil ele vai muitas vezes suportar dor, É, dificuldade, ele vai suportar. Ele vai estar às vezes morrendo por dentro, mas ele permanece firme ali porque ele tem que mostrar essa firmeza. Então, que nem está falando dos pastores aí, de líderes, quando o líder ele olha para a tua igreja e com essa visão, né, realmente de liderança que já tem nato do ágil, uhum. começa a olhar, olha, Gisele é boa nisso, fulano é boa naquilo, você é boa naquilo, e você joga cada um para a tua área, a igreja ela explode. Perfeito. E eu Agora, conheço igrejas que explodiram. Que tipo assim, o Ágil, ele pegou a igreja com 10 pessoas. Começou do zero. Ele vinha de uma igreja grande. A igreja, olha, com 6 anos, estava com 400 a 600 membros. E não é qualquer igreja, é uma igreja. Mas ele se conhecia. Ele sabia o seu potencial, mas ele sabia as suas fraquezas. E ele usou, foi modulando, administrando. Porque assim, o que a gente está falando aqui, eu e a Fabi, é o seguinte. Como nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, você não veio esse mundo por acaso. A maneira como você funciona foi estabelecida por um fabricante. Quem é esse fabricante? É o Senhor, deixou a assinatura dele lá. Só que essa assinatura foi afetada pelo pecado, nos dando os pontos fracos que temos. Quando nós nos conhecemos, a mudança é intencional. É ou não é, Fabi? Tipo assim, por que eu sou impaciente? Eu não sei por quê, eu só sei que eu sou. Mas assim, não é só ser impaciente por ser impaciente, porque é um pecado. A questão é o seguinte, é que como eles têm pressa, a impaciência vai vir naturalmente, porque o tempo do outro não é o seu tempo. Só que aí a Fabi falou, eu comecei a enxergar que ela pode não ser rápida como eu sou, mas é acessível, vai fazer perfeito, alegre, vai animar, né? Tipo assim, pode não fazer naquela perfeição, mas ela envolve pessoas que são um grande poder.
envolver pessoas, e o alegre ele tem esse poder inato, inerente. Ele conduz pessoas naturalmente por essa alegria. Já o ágil, ele conduz na questão da liderança, ele delega coisas, ele enxerga muito bem. Aí ele enxerga potenciais, né? E o tranquilo, ele tem um poder de às vezes acalmar o ambiente, às vezes de dar impaciência também, né, Fabi? Especialmente para o ágil. Mas ele também tem um poder de mediar as relações ali de uma maneira muito divina. Por quê? Porque ele é a imagem do Senhor. Ele realmente espelha uma calmaria, uma tranquilidade, uma paz que excede o entendimento. Porque Deus tensionou que o mundo fosse colorido dessas quatro facetas da sua imagem. Nenhum é melhor do que o outro. São forças que a gente vai aprendendo. Porque assim, eu aprendo com a Fabi a ser mais rápida. Como eu falei, de vez em quando eu falo que eu escolho intencionalmente ágeis para estarem na minha vida para me impulsionar. Para não ficar massageando meu ego. Diga logo, dê uma tapa. Eu sei que você quer dizer isso. Eu sei, eu estou entendendo. Então, eu preciso dessa tapa de vez em quando para joga uma realidade na minha cara e eu vou, tá bom. Depois eu entendo que não é pessoal, ela não está fazendo isso para me atingir, ela quer que eu chegue longe. Então, eu vou ouvir o conselho da Fabi, porque Fabi tem algo a acrescentar na minha vida. Então, pode falar, pode voltar a falar, Fabi. É muito legal isso, porque a gente vai aprendendo, né, com cada um. Porque, assim, o meu marido, ele me ensina, por exemplo, a descansar. Porque, Olha, às vezes, não pensa em descansar. Então, porque tá sempre buscando algo para fazer. acelerar. Meu cunhado me perguntou, né, esse fim de semana, né, que meu marido assistiu uma série que minha cunhada assistiu, e a minha cunhada é alegre. Meu Deus, minha cunhada é alegre assim. E Então, eles falando da série, ela falou, você, Fabi, assistiu? Eu não tenho tempo pra ver série. Falei, eu eu não tenho vejo. pra isso. Eu sou uma pessoa ocupada, eu tenho tempo pra isso, não. A maioria dos artistas que eu conheço não assiste muita série, um ou outro. E não pode ser muito dramática, porque, pelo amor de Deus, o que é isso? Que coisa é essa? Tipo assim, muito drama pra mim, não aguento não. Tem que ser, às vezes, algumas séries que eles assistem é mais de ação, né? Eu acho bem interessante isso. Pode falar, Fabi. Gosto muito de drama. Eu gosto de drama, eu gosto de romance. Eu não gosto de dorama, essas coisas, não dá certo. Mas eu não paro. Então, assim, o meu marido ele me ensina a descansar, porque o tempo que ele tem, Coisa fofa. ele tá assistindo TV, assistindo jogos, assistindo série. Tipo, não, esse é o meu momento, ele fala. Esse é o meu momento, não me tira É. daqui. Os frios são assim, deixe nós, porque é nosso momento, por favor. Aí a gente vai viajar no fim de semana, deu e aí, que hora que vai ser o voo, já me fala, que não sei o quê. Aí ele assim olhando pra minha cara. Tipo, eu acabei de chegar, calma. Tá vendo o modo operandi? O dela não mudou. Ela continua sendo a sua vida sempre, porque essa natureza não muda. Por isso que eu tenho falado que é tão importante se conhecer, porque não vai mudar, é a sua maneira de ser. E Deus colocou limite justamente para que você fosse do início ao fim a representação dele. Mas, Fabi, se conhecendo e conhecendo como o outro funciona, ela começa a se administrar. Opa, tô pensando demais aqui. Eita, eita que eu fui demais. Eita que eu fui. Não, tá bom. Não, agora na hora você sair do canto mesmo. Não, não tem conversa. Vamos lá. Aí ela usa o potencial dela, mas você tem que administrar. Só que isso tem que ter, primeiro, uma consciência de quem você é, né? Não, Fabi, de como o outro funciona. Porque senão você vai queimar o tempo todo. Aí daqui a pouco não tem relacionamento com a sogra, com o marido já separou, já está no terceiro casamento e continua sem se conhecer. Às vezes está um fogo muito apagado, né? Porque não é a tendência, não é para você apagar o seu fogo. Tem muitos pastores desanimados, porque ele já queimou tantas igrejas que ele não sabe mais o que fazer, porque ele não sabe lidar com a sua grande força. Porque não se conhece. Conhece tanto a Bíblia, Paulo Júnior é um exemplo disso. Um homem de Deus, mas ele não conhecia seus próprios potenciais. Ele queimou muita gente, queimou, porque não, ele nem sequer se via naquele lugar que as pessoas diziam que ele estava. Aí agora o bichinho disse que ele está bem quietinho na igreja lá em Belo Horizonte. Eu espero que ele passe a se entender. Porque esse fogo foi dado por Deus, não vai apagar, não, meu amor. Ele só quer que você administre, porque ele quer usar esse fogo seu no mundo. E Paulo Júnior tem um grande fogo na pregação. O cara fala de uma maneira que você fica assim. Eu sou assim mesmo, eu tô assustada, mas eu sou assim. Né? Tipo assim, ele precisa. O mundo precisa dele, as igrejas precisam dele. Mas precisa dele entender como ele funciona, para ele usar o fogo dele da maneira que Deus tensionou que fosse. E o fogo pode queimar ou pode impulsionar, depende. Pode falar, Fabi? É líder, assim, se ela é pastora, ela tem que entender o quê? Que o que vai transformar o ser humano é o Espírito Santo de Deus.
nós estamos aqui para o quê? Para expor a palavra, mas quem vai transformar o espírito? Então, as pessoas, às vezes, elas querem transformar o outro na força do braço dela. Então, não vai adiantar, né? E eu falo que no começo do meu ministério, assim, antes de eu começar a trabalhar com a família, que eu pregava na igreja, eu percebia que minhas palavras eram sempre duras, sempre de repreensão. E um dia eu falei ao Senhor, falei, Senhor, eu não quero mais ministrar palavra assim, de repreensão, palavra dura, não tem uma palavra de, né, de ânimo, eu não quero. E aí Deus começou a mostrar para mim que tem pessoas que vão ter que ser usada uma palavra mais dura, mais ou menos. Isso. Essa é uma grande força de vocês, dar uma saculejada, assim. O dom de exortação é um dom. Então, assim, é uma área forte. Só que você também não quer ser conhecida só como alguém assim. Fabi, eu vou nas igrejas, eu conheço o pastor, a personal só pela pregação. Porque a pregação fala muito sobre a pessoa. Ele nem sequer, ele imagina, só que ele funciona como ele enxerga o mundo. Então, ele fala muito. Esse povo que fica cheio de mimimi, não sei o quê, ele está sempre querendo realizar. A maneira como ele fala é como ele funciona. Só que se ele se conhecesse, ele ia começar a se administrar melhor. Só que com sinceridade. Eu não sou essa pessoa que, como a Gisele, que ela é mais sensível. Tudo bem, eu não toco em áreas que ela toca, mas eu posso tocar em outras áreas e, como a Fabi falou, se administrar melhor, para não ser conhecida somente como uma pessoa que fala com dureza, né? Pode falar, Fabi. Isso mesmo. E eu também observo muito. Eu sou muito assim. Na minha igreja, por exemplo, o meu pastor é alegre. Oh, Ele é aquela pessoa que ele encanta todo mundo, que só que tem hora é que solar, né? É solar, atrai. tem Parece hora um circo, às vezes. Tipo assim, ele é muito. O palco é dele, tipo isso. Pode falar, Fabi. aí tem hora que extrapola, aí começa a falar demais. Eu, peraí, alegre, calma, chega já, né? E a minha pastora, ela já é ágil. Então, ela Sim. é 380, ela tá lá no culto louvando, que ela é do louvor. Daqui a pouco ela já desceu, já tá resolvendo coisa lá embaixo. Meu Deus, aí tem vezes que eu pego ela no corredor e falo, para, desacelera. Né? Então, a gente A esposa dele, é isso? é a esposa dele. Ok, ok. Aham. É muito dessas diferenças, é muito incrível. E quando a gente observa, sabe que eles têm pontos fortes e fracos, têm forças e fraquezas, né, Fabi? Mas é muito assim, daí você vê que eles conseguem usar as forças, né, para a união deles, principalmente, que é o que mostra Olha, a coisa do culto, né? Então, quando olha. elas entendem, eu sei que com certeza na casa deles deve ter choque também, como na minha tem, como na de todo Sim. mundo tem, Ainda mais que os dois são quentes, né? porque dois quentes. Então, Mas a quando memória de uma é superficial, que é a do pastor, e a dela não. Então aí ela precisa de uma memória mais superficial, ela aprende também com esse esquecimento desse especial voamento dele. E ele deve ser um treino diário para ela, viu? Porque ela é focada e ele não é muito focado, não. Como ele também aprende com ela, com o foco dela. Olha, minha esposa é mais focada. Ela é mais direcionada, eu preciso aprender com ela. E aí eles vão se ajustando. Eles têm filhos, Fabi? ele tem. O filho dele, ele é mais frio. Eu não identifiquei ainda se ele é A fleumático, se personalidade dele. ele é tranquilo ou se Sensível. ele é Porque se sensível. ele é frio, ele só pode ser um dos dois, né? Ele é muito tranquilo, ele Ele é é muito muito. tranquilo. Bom, ele é um dos dois, assim, eu não identifiquei ainda porque a gente não conversa muito, né? Ok. Ele é muito Aham. Aí, olha tranquilo. só, os dois são quentes e tiveram um filho frio. Vixe, dá um negócio, se ele não cuidar, né? Impulsiona muito e ele acaba que o menino traz eles para um campo mais de frieza, de tipo assim, de menos ação. Porque o que que é o frio, o que que é o quente, tá? Pra vocês entenderem aqui, a gente cada live fala um pouquinho. O quente, ele é mais dado à ação, ele é externo, ele é voltado para fora, resolução, é ação. Enquanto que o frio é mais concentra-se, ele não se expande, e ele é mais dado à reflexão. É diferente, são modos operantes diferentes. E acaba que a velocidade do quente é sempre mais rápida. A velocidade do frio vai ser sempre mais devagar. Por quê? Porque nós funcionamos internamente. Enquanto eu e a Fabi somos opostos na velocidade, ela é quente, eu sou fria, eu sou modo operandi, reflexiva. Eu preciso refletir, me deixa um pouquinho, me deixa um pouco só. A Fabi é da ação. Vamos realizar. Só que eu e a Fabi temos a marcação da memória igual. A duração é longa para nós. Então, eu vejo casamentos da nossa forma que pode ser uma destruição ou pode ser uma potência ao quadrado. Por quê?
temos a marcação da memória mais forte, aquilo pode nos impulsionar para realizar. Ela pode me puxar mais do campo da reflexão para a ação, e eu também puxo ela um pouco do campo da ação para a imaginação. Reflete um pouco mais, e aí eu consigo dar um pouco mais de essa questão de parar um pouco para refletir antes de agir, e ela me ajuda a tirar dessa reflexão para a ação. Inclusive é algo que os ágeis fazem muito comigo. Entrando agora só para a gente encerrar a live, porque a minha internet deu um tweet aí, e aí eu vou chamar aqui a Fabi novamente só para a gente... Uma pena que a minha internet de vez em quando tá dando um panezinho, né? Porque eu uso dados móveis, é uma internet boa. Fabi, desculpa aí. Minha internet às vezes sustenta por um tempo, sustentou bastante tempo, mas aí deu um tweet. Eu tô aprendendo como usá-la, porque eu não usava tanto ela para lives, mas vamos lá. Então, a Fabi estava falando sobre essa questão da marcação da memória, né? Que a gente tem, que é muito forte. Que é bom, mas também tem um lado ruim de aquilo voltar com muita força, né? Não é mágoa aqui, tá, pessoal? Mágoa é uma escolha de tipo, eu tô escolhendo lembrar-me disso o tempo todo. No nosso caso, a gente não quer, mas vem. Por quê? Porque tem a marcação da memória forte. Então, Deus vai usar isso também no nosso processo, porque eu vejo, Fabi, que Deus usa muito essas dores, essas memórias que a gente tem com muita, para aprender. Aprender sobre pessoas, aprender sobre coisas. E esse processo de dor também lapida a mim e a você. Então, eu uso muito isso para o meu bem, quando eu entendi que é algo que Deus me deu e Deus não erra. Então, eu uso essas memórias que às vezes me marcam profundamente para que eu aprenda. Só que a Fabi falou que é ruim, traz um certo sofrimento. Verdade, fato. A gente tem que aprender a conviver e tem hora que, tipo, tentar toda hora muda o foco, pensa em outra coisa. Embora que sempre quando voltar aquele assunto, aquilo vem com muita força, porque a memória para nós, ela dura longa. É como se eu tivesse vivido aquilo naquele mesmo dia, né, Fabi? Vem tudo de novo. Não tem a ver com mágoa, pessoal. É bom que você entenda essa diferença. É uma memória forte que Deus nos deu. Vamos conviver com ela até o nosso último segundo de vida. Ela nos abençoa, mas também nos oprime até certo ponto, né? Porque nesse mundo pecaminoso a gente tem muitas memórias ruins, né, Fabi? Pode falar. Então, você entende isso, de a tendência, muitas vezes, é levar para uma depressão, né? Porque a pessoa ela fica No remoendo, caso do ágio também, Fabi, sim, porque fica como remoendo. seria a depressão no ágio? É o que eu estou aprendendo, né? Porque ele é sempre tão forte. Como é que seria a expressão de uma depressão no ágio? Sim, Porque no sensível é bem facilzinho, mas no ágil eu não sabia. porque o sensível ele se entrega mais. Agora, o ágil, ele quer demonstrar muitas vezes um Ah, comportamento que não é o que ele está sentindo. Então, às vezes, oh. por, Aquela entendeu? casca apresentável, então, só que por dentro ele está sentindo, é isso? Então, assim, até uma coisa que eu aprendi a falar mais é quando eu estou triste. Porque antes eu não falava, não, segue a vida, vamos embora. Então, assim, tem hora que você está triste, mas se você fica com aquela memória, e se é uma coisa que te entristeceu, que te magoou, alguém acabou sendo injusto com você, aí você vai ficar remoendo aquilo durante muito tempo, pensando que nem você falou. Se você não muda o foco do pensamento e fala, ai, já passou e não vai voltar atrás, segue a vida, a pessoa ela tende a deixar aquele sentimento dominar ela, né? E aí ela vai o quê? Se excluindo. Quando um ágil começa a se excluir das pessoas, você já percebe que tem alguma coisa errada. É Porque ele errado. está com pessoas, ele quer estar, ele quer conversar. Claro que assim, a bateria social do ágil também ela é curta. Ela não quer o tempo todo ficar com muita muvuca, com muita gente conversando o tempo todo, porque a bateria é curta. Ah, eu estou aqui, vou te dar atenção, vou conversar com você, eu vou. Mas vai chegar uma hora que, ó, peraí, eu tenho coisa para fazer. Né? Vai querer É, sair. a bateria que ela tá falando aqui, não é que a bateria deles é curta, a bateria curta mesmo é do frio, só que o ágil ele é movido a resultados. Ficar conversando aqui balela sem que isso me leve ao resultado, então eu tenho coisas para fazer, eu tenho outros resultados para atingir. Eu vou dar esse tempo para você aqui, vamos alcançar um resultado. É diferente da bateria, porque os quentes eles são sempre voltados para ação. E o frio, que a bateria social com pessoas é curta. Só que o ágil ele se movimenta mesmo se relacionando com pessoas, ele é estrategista. Ele não vai ficar conversa fora com você que nem um alegre só para rir, né, Fabi? Vamos só rir de piada, não. Vamos focar no que eu preciso fazer na sua vida. O que é que eu posso ajudar você?
Vamos lá, então vamos focar nessa área. Aí eles estão juntos enquanto o foco está ali presente, né, Fabi? Nesse sentido. Então, assim, nessa questão do sentimento, porque a depressão, ela pode atingir qualquer um, né? Hum. Independente da natureza. Ah, Mas um fator que pode influenciar para o ágil entrar no estado mais triste ok. ficar remoendo, porque às vezes não se conhece, porque tem um senso também de justiça. Porque eu acho que esse senso de justiça é muito aflorado. Né? Você foi mal comigo, você fez isso. E às vezes você não consegue falar para a pessoa, então você vai interiorizando. Então, esse guardar que a gente fala na parte terapêutica, que é quando o corpo começa a somatizar. Então, se você guarda muito para você, vai somatizar. Quem somatiza mais dos quatro? Os tranquilos. O tranquilo, né? Ele tem menos facilidade para poder falar sobre o sentimento dele. Então, ele é quem somatiza mais no corpo algumas enfermidades que você está ali guardando. O ágil, ele quer explodir, ele quer falar, mas se ele não consegue esse lugar de fala, esse lugar de busca de Isso. satisfação, guarda. Então, esse guardar vai começar a trazer algumas consequências. Mas, assim, a pessoa que ela já entende isso, como ela funciona e por que ela está reagindo dessa forma, ela se levanta. Ah, eu não vou ficar pensando nisso, não. Vamos embora, vamos fazer outra coisa. Então, ela consegue se levantar. Mas quem não se conhece, que não sabe a forma, Isso. né? Isso, muito bom. Esse autoconhecimento é importante até nisso, porque tanto os sensíveis quanto os ágeis vão sofrer ou serem abençoados com a marcação da memória forte. É algo nosso, é inerente, não vai mudar, pessoal, não tem a ver com mágoa. Mágoa é uma consequência disso que você pode escolher, não perdoar alguém. O que é perdão? Perdão é soltar para Deus a vingança. Isso não quer dizer que você vai se relacionar com essa pessoa como era antes, tem que ter sabedoria e juízo. Você pode reposicionar a pessoa de uma maneira sábia. Porém, aquelas cenas vão voltar à sua mente cada vez que você lembrar. Por quê? Porque a duração é longa. Perdão ou mágoa é você não escolher, digamos assim, soltar para Deus a vingança, porque Deus é o Deus da vingança, é Ele que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Se alguém fez algo ruim, como ela falou, sendo injusto, o Senhor vai retribuir a cada um, como também a mim. Eu nem sempre sou justa nas minhas obras. Talvez eu fui injusta com alguém. Ou eu agi, eu pesei demais aqui, o Senhor também vai trazer aquilo para mim em dado momento. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus de você planta, você colhe também. Então, conviver com essa memória é uma dádiva, mas também traz sofrimento. E o Senhor também usa esse sofrimento para quê? Para transformar eu e a Fabi a imagem e semelhança do Senhor. Porque lá em Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem. Todas é todas mesmo. Inclusive a memória que a gente tem, né, Fabi? De sempre, eita, meu Deus do céu, já veio tudo de novo na minha cabeça. Senhor, já era, já passou, já foi. Vamos a outra página, assim. Vai vir sempre, a gente não tá querendo, ela está vindo, é diferente. Aqui, vem como uma onda, né, Fabi? Pra cima da gente, a gente se afoga. É nosso, isso é nosso. Porém, na força que o Senhor supre, eu vou decidir não ir de encontro a essa onda, mas surfar talvez até em favor dela. Eu tenho essa memória, eu vou conviver com ela, mas vou decidir talvez focar em outra coisa e deixar aquilo pra lá. Tem coisas que parece que a gente não consegue resolver naquele momento. E se for, dependendo do ágil, vai queimar. Dependendo do sensível, vai chorar mais ou talvez ter mais mágoa, porque são duas facetas da mesma moeda. Ela se ira externamente e a amargura, essa ira interna. Só que a amargura realmente é uma escolha de ficar memorizando. Você está realmente, literalmente escolhendo isso. Nosso caso a gente não escolhe, né, Fabi? Só vem. Só que a gente tem que administrar. E a outra oportunidade que Deus nos dá de aprendizar, de aprender, que é o que eu falei antes, quando você tem compaixão do outro, né? Que você, eu sempre tenho uma frase que eu uso, que é assim, quando a gente se conhece, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me conheço, mais eu tenho compaixão do outro. Porque eu começo a ver que eu sou falha, que eu sou errante, que eu vou fazer coisas às vezes que vai desagradar a Deus. E o meu Aham. amigo também vai fazer. Aham. Aqui Sim. a irmã tá perguntando aqui algumas coisas sobre a parte da sexologia. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje. Você pode colocar lá na caixinha que eu vou responder lá a sua pergunta, tá bom? Lá no meu Instagram também tem vídeo falando sobre isso. É que a gente está falando aqui sobre autoconhecimento. E É uma a, outra faceta, mas a gente. a Fabi ela tem essa especialidade na intimidade, né? Então ela sempre está falando sobre esse assunto no Instagram dela. Hoje aqui a gente está falando sobre esse autoconhecimento que ajuda nessa intimidade, né, Fabi?
É isso mesmo. Então, essa busca de conhecer o outro. Então, quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei das minhas falhas, dos meus pecados, as coisas que eu preciso melhorar, eu tenho mais compaixão do outro. E eu começo a ver que Perfeito, eu ser perfeito, porque eu não sou perfeita. Então, é aí perfeito. que usa a palavra do Senhor para a gente se moldar. Uma palavra pede para que a gente venha se moldar, para que a gente venha se conhecer mais, que a gente venha buscar a estatura do varão perfeito. Né? Porque se nós fôssemos bons mesmo, a gente não estaria nem aqui na Terra. Certeza. Nem estaria aqui na Terra. Inclusive, o Senhor poderia ter escolhido a gente se converter e, tipo, nos dar uma perfeição semelhante a Cristo. No sentido de a gente conseguir ser como o Senhor, que é as quatro formas, sendo que, e muito mais porque Ele é Deus, mas consegue administrar tudo com perfeição. A hora de se irar, Ele se ira sem pecar. Ele, então, tem aquela compaixão inerente. Ele é o tranquilo. Jesus sumia, né? Tipo assim, cadê o Senhor? Perguntava ele lá calado, tranquilo, sem dar resposta nenhuma. E também era aquele que festejava, que bebia e comia com pecadores, né? Até estranhavam isso. Como é isso? Né? Mas é a faceta desse Deus, que é um Deus que também se festeja. Inclusive vai ter um banquete no céu. É um Deus de festa também. Ele convida aqueles para estarem nessa festa, né? Só que são facetas do mesmo Deus, só que ele administra isso com perfeição. Já nós temos uma partezinha, podemos aprender uns com os outros, mas foi afetada pelo pecado, né, Fabi? Então, nos dando esses pontos fracos que temos. Enxergar as coisas desse jeito, dessa forma, né? Como você está falando, desse autoconhecimento, é maravilhoso, porque a gente começa a ver, ter essa imagem, que a palavra fala que nós devemos ser imagem e semelhança de Cristo, mas a gente não vai ter todas as características de Cristo. E como Jesus é perfeito, Deus é perfeito, a gente tem que buscar conhecer essa perfeição, ser melhor, né? E ser melhor para os nossos, porque dentro da igreja nós somos um corpo, então cada um é um membro. Porque Verdade, ninguém é esse braço, perna. Não, cada um é um membro. Né? Então, verdade, eu verdade. pego o braço dela ali que é bom, pego aqui a minha cabeça que é boa, pega a parte do. E a gente se une nessa força, né? A gente conquista as coisas. É. Quando eu quero que o outro seja igual a mim, eu estou tirando dele o privilégio de ser a imagem que Deus ensinou que ele fosse. A Fabi tem uma força gigante, eu não posso roubar isso dela. Eu tenho que usar essa força dela a meu favor. Eu posso brigar com ela, tentar apagar o fogo dela. Inclusive, o sensível é terra e terra apaga fogo, viu? Então, assim, eu casando com um ágil, eu não posso apagar o fogo dela, nem sendo mãe de um foguinho, apagar o foguinho dele, que fez foguinho, foi Deus quem deu. O Senhor quer usar esse jato, esse fogo, mas eu posso impulsionar, ajudar a direcionar esse canhão dela, que é muito forte esse canhão. Mas direciona para a coisa certa e até uso ele a meu favor, colocando ele atrás de mim para me impulsionar. Ela não é minha inimiga, ela é alguém usada por Deus. Só que quando ela se entende, ela mesma começa a se administrar, né, Fabi? Porque esse fogo também pode queimar. E dentro da igreja, imagine só. O ágil, o bichinho, mulher, começa a resolver, querer ajudar o povo não entende nada que ele está dizendo. Aí ele começa a gerar um monte de inimizade dentro da igreja, mas o propósito dele é justamente o oposto, é ajudar você. Só que nem você está entendendo ele, nem ele está se entendendo. Os outros também têm outras formas, né? O sensível é muito sensível a uma palavra, né? Eu já ouvi palavras de ágeis que me marcaram profundamente. Hoje eu entendo que ele queria resultado. Naquela época eu só entendi que ele estava me ofendendo, me ferindo. Mas por quê? Porque eu não entendia como ele funcionava, talvez não, nem ele se entendia, coitado. Aí ele não conseguia se administrar, ele não percebia como eu funcionava. Mas como é Gisele? Gisele não é uma ágil, que se eu falar com dureza com ela vai naturalmente responder com rapidez. Ela vai se sentir muito, então eu tenho que ir com mais cuidado para que eu não quebre ela com a minha força, porque eu tenho esse poder, né? A gente sabe que o ágil tem um poder aí na maneira de falar para impulsionar com muita força. É mesmo, você tá certo, eu vou lá, eu vou mesmo. Mas ele também pode me abafar também de uma maneira como eu também posso abafar ou digamos que apagar um pouco desse fogo dele. Então a gente vai se administrando ali. Pode falar, Fabi. É porque o fogo dosado, né? Quando o Acho ele consegue dosar esse fogo dele, ele traz as pessoas para perto, porque as pessoas elas se sentem aquecidas perto do Acho, É, né? Sentem a essa. imponência de vocês é bela. Eu quero ficar perto também, porque é admirável olhar assim. É muito legal ficar olhando pro fogo. E eu gosto de olhar para vocês, eu gosto. Pessoal, eu percebo assim que quando eu aprendi, né? Não só quando eu aprendi, porque
também faz parte, como eu falei, do desenvolvimento da personalidade. Então, eu consigo trazer muitas pessoas para perto, muitas pessoas que querem estar perto, muitas pessoas que Mas buscam, é desse jeito. buscam falar. É tanto que o ágil só tem dois extremos para ele, ou você ama ou odeia. É muito assim, ele divide opiniões, né? E o Senhor Jesus também, quando veio, dividiu muito opiniões, ou amavam ou odiavam. Então, ele é essa pessoa do Senhor. Mas quando você conhece ele, você entende qual é o propósito dele, que ele não está só te criticando por criticar, ele quer fazer você chegar em algum lugar, aí você passa a amá-lo. Por mais que o fogo é intenso e queima mesmo, me dói. Tirar as impurezas de nós, gente, não é fácil. O Senhor tem um propósito de usar esse fogo dele, é do Senhor, não é seu, não, é dele. É propósito de Deus nesse mundo, porque o Senhor não faz nada que é solto, que é um projeto. Parece, esse aqui deu errado, viu? Eu tô achando que isso aqui não foi legal. Não, o ágil não é esse erro. É projeto divino. Pode falar, Fabi. Então, é muito poderoso, né? Quando você vê isso. E que você falou, né? Eu fiz um evento para casais agora no mês passado, e aí tinha na minha equipe duas alegres e uma ágil. E eu já olhei, Uhum. meu Deus, vai explodir aqui. Mas, ao mesmo tempo, foi uma conexão tão boa que elas tiveram. Olha. E aí, uma das que é ágil, que estava na minha equipe, uma situação lá dela, eu vou falar para fazer não sei o quê. Aí eu, te controla, calma, te controla. Muito Porque eu bom, muito bom. tenho mais. Então, né, você Você consegue. conseguiu se administrar e agora já está ajudando outros a se administrar. Isso é lindo, isso é belo. Pode falar. Isso. Mas é isso, Gi. Eu acho que se É todos isso. estamos aqui e vocês puderem, né, estar compartilhando com outras pessoas para buscar esse autoconhecimento, esse aprendizado. A Gi tem os livros dela, ela fala muito mais sobre isso. Eu trago algumas coisas sobre esse autoconhecimento. Minha página é mais voltada mesmo para a sexualidade, mas no meu livro tem um capítulo só falando disso. Sobre esse assunto. Você tá com o seu livro aí, Fabi? Eu não tenho ele aqui comigo. Você levou só um na sua bolsa, não levou para vender, né? Ela tem um livro. Lembra, a Fabi, ela tá na área íntima. Ela quer edificar famílias falando especialmente de uma dor muito cruel. Uma dor que separa muitos casais, que é essa parte íntima. Só que, para chegar nessa intimidade, eu tô com raiva dele, eu quero dar uns tapas nele, eu vou querer ter intimidade com ele, não faz sentido, não faz sentido. E até pode ter de corpo presente, mas não de alma. E o seu quer alma, né, Fabi? Então, ela escreveu um livro sobre esse assunto, pode mostrar aí, Fabi? O nome do livro está desfocando aqui um pouco, é A Aham. Essência da Sua Carne. Aí Então, você fala sobre essa intimidade. fala sobre a intimidade, fala sobre o relacionamento, fala a diferença do homem e da mulher também, porque a gente tem as diferenças Biológica para a intimidade. para a intimidade e para a relação, porque Deus fez o homem e a mulher Ok, diferentes. ok. O Tem homem, funções diferentes, né? Para poder funcionarem. Ok. o homem Joia, tem joia. força de prover, de buscar, de caçar, e a mulher Olha, é idônea para ser essa mulher que ok. porque hoje os papéis estão se invertendo em muitas famílias. Então, toda a parte de sexualidade, de pecados, daquilo que Uhum. fui também dentro da intimidade. E aí, no último capítulo, eu falo sobre isso que a gente está falando aqui, sobre esse Essas autoconhecimento. diferenças. Isso influencia no casamento e também acaba influenciando na intimidade sexual. Intimidade, sem dúvidas. O ágil ele vai ser diferente do que o tranquilo, ele vai ser diferente do que o alegre, então vai ser diferente ali também na intimidade, porque cada um vai reagir de uma forma, né? Isso é muito importante você conhecer. Eu gosto de observar essas coisas. Até na maneira. Como é um óculos, gente, tudo que você tocar vai ser de acordo com a sua cosmovisão. Então, até o sexo, a intimidade ali, imagine só, o ágil ele tem uma maneira de funcionar. Então, ele tem um domínio, acho que ele é dominador até nessa questão sexual. E mulheres também são assim. Então, se eu já me conheço, eu sou mulher dessa forma, eu vou ter que saber administrar, que deve ser, não, deve ser uma ciência fantástica. Eu não tenho experiência nem conhecimento, mas só de pensar por causa da minha sensibilidade, isso precisa ser muito estudado, muito, muito. Ah, imagine só, entra de paraquedas de um casamento sem saber nada, hein, Fabi? Pelo amor de Deus. Aí não dura um ano mesmo, não. Tipo assim, porque o primeiro ano é bem difícil. Se administrar e administrar o outro. Aí vem o menino, daqui a pouco vem o menino. Meu Deus, dessa uma confusão, gente. A gente tem que correr para estudar, tem que entender. Não dá, gente, para entrar no de paraquedas de um casamento sem conhecer, não.
Aí a minha área é edificar famílias também. Eu falo sobre evangelismo, discipulado infantil, pegando assim essa questão de que os pais precisam investir na vida dos seus filhos, serem intencionais. Só que eu continuo edificando vidas e relacionamentos, porque os pais brigando, eu não tenho tempo para evangelizar e discipular meu filho. Mas como é que eu vou discipular se nem eu estou conseguindo me administrar com meu marido? Então, toca tudo na mesma área, né, Fabi? A gente trabalha com famílias. Ela em uma área bem específica, eu em outra, edificando famílias e tudo. Então, meu próximo livro vai ser A Arte de Relacionar-se, o conhecimento que transforma relacionamentos. E uma das minhas contribuições é falar dessas diferenças entre nós, apontando para o Senhor. Então, minha contribuição vai ser essa, porque você não é projeto do acaso, você não é fruto do Big Bang, não apareceu do nada. Não, você é imagem e semelhança do Senhor. Seu modo de funcionamento vem de Deus. Foi afetado pelo pecado, mas não é fruto do demônio, não. Você é a imagem do Senhor. É importante que você se valorize assim e trabalhe seus pontos fracos, porque você tem. Às vezes, a mesma força é uma fraqueza. A gente falou muito sobre isso aqui, não foi, Fabi? A mesma força. Só que o outro lado dela é uma fraqueza, porque se eu não administrar, eu não vou conseguir ser esse fogo que impulsiona, eu vou queimar. E às vezes vão dar umas queimadinhas também, que vocês têm essa capacidade. Mas tudo com sabedoria, tudo sendo o plano do Senhor. Porque o Senhor queria, às vezes, que Paulo fosse lá e desse umas duras mesmo. Porque essas duras, às vezes, ajudam eu a acordar. Os frios precisam de umas acordadas, né? De umas saculejadas. A gente precisa dos quentes na nossa vida. Graças a Deus por vocês. E nós também ajudamos vocês a não queimarem tanto, a dosar um pouco essa quentura. Deus não erra nesse projeto, fez quentes e frios. A gente vai explicar isso. A Fabi nem tanto no livro dela, mas no meu livro eu vou explicar. O que é quente, o que é frio, quem é quente, quem é frio, quem é úmido, quem é seco, tudo isso você precisa saber. No meu curso também, que eu vou lançar um curso em breve. Fabi, foi muito bom receber você aqui. Não sei se tem alguma palavra final para considerar. Foi muito bom ouvir de você tantas coisas, aprendi muito. Ai, foi muito gostoso. Eu só tenho a agradecer, Gi, pela oportunidade de ter chamado, né? E espero que as pessoas que escutarem aqui, não só essa live, mas as outras que eu tenho acompanhado, que elas possam buscar, porque hoje tem pessoas que estão demonizando isso, esse autoconhecimento, falando que é do diabo, que é ocultismo. Gente, tem nada a ver. Você não Nada a tem ver. Isso é projeto do diabo, com certeza que você não se conheça. Isso sim é. Se você for se conhecer, não vai se arrepender em nada. Agora, se você ficar no campo da ignorância, aí o inimigo samba mesmo no teu relacionamento. Aí, quando tu se separar, digamos assim, ou romper tua família, você vai procurar ajuda, não vai achar encanto nenhum. A gente quer ajudar você de verdade, quer fortalecer sua família, e família é plano de Deus. E o inimigo quer justamente que você não se conheça. Ele quer jogar críticas e dúvidas para justamente você não se conhecer. Porque se você não se conhece, aí ele domina você. Ele samba mesmo no teu relacionamento. Coloca um contra o outro e aí o Senhor não é edificado. O Senhor não é glorificado. Porque famílias fortes faz igrejas fortes. O propósito de Deus corre no mundo por meio de famílias. E o inimigo quer justamente trabalhar em muitas áreas. E uma delas é a intimidade, que a Fabi fala muito. Outra área que eu falo, evangelho, discipulado, conhecimento e relacionamento com Deus, mas também um relacionamento não baseado em... Eu tenho muito numa fase assim, que eu não quero religiosidade na minha vida, eu não quero essa letra que mata, eu quero essência. E a gente na igreja, se não cuidar, edifica muito a lápide, o externo. Mas como o Senhor Jesus Cristo disse, são bonitos por fora, mas podres por dentro. Edifica o interior. Porque o Senhor conhece você. Se você busca muito performance, é só para agradar a homens, mas a Deus, ó, não agrada não. isso. E é muito profundo isso que você falou, porque na minha área também tem muito disso. Que a pessoa Ah, ela quer estar na letra, ela quer falar, só que lá dentro os pecados dela sexuais estão lá. Porque hoje eu tenho escutado muito casos de pastores, de líderes que estão presos em pornografia, que estão presos em adultério. Então, mas está lá falando de Jesus tá como lá se o seu falando. Tem um lugar agradando. de fala, mas o coração está cheio de pecados. E realmente, eu posso não ter experiência. Nunca nem namorei. Mas eu entendo que eu não preciso nem usar muito a minha imaginação e a minha sensibilidade que Deus me deu. A intimidade vai revelar muito do seu coração, do seu interior. Então, se você não se conhece, gente, acho que ali é um campo minado para pecado.
Pode ser um leito santo, mas também pode ser a expressão da tua malignidade, porque tu não se conhece. Ou pode ser simplesmente, por exemplo, uma mulher casada com um anjo pode achar que ele está pecando só por ele ser como ele é. Não, tem que entender que tem modo operando, mas também tem pecado. Tem a maneira de funcionamento que foi afetada pelo pecado. Se ele se conhece, muda tudo. E ela, enfim, imagine só as tretas que não dá nesses casamentos que só pela mudança de personalidade isso já dá uma treta enorme. Mas imagine que algo mais fundo, como a Fabi está falando, coisas do coração, coisas que você faz na intimidade, que isso espelha mais uma malignidade do que mesmo a imagem do Senhor. Muito bom. Excelente. Tá ótimo. Fabi, que bênção. Pode 2 horas. falar. Quando a gente ficaria mais 2 horas aqui falando com Olha essa. aí, olha aí. Não é fácil conseguir uma age para estar nesse lugar, assim, né? Que bom que você gostou desse tempo, Fabi. Seu propósito no mundo é gigante. Eu não tenho dúvidas que você tem sido muito usado nessa área. É uma área que poucas pessoas têm coragem para se levantar e falar. Então, que bom que você está usando sua força, sua coragem para falar de um assunto que quase ninguém tem. Dentro das igrejas, ninguém fala sobre essas coisas. É tudo muito vazio. Me parece que é uma subcultura na igreja. Em casa, eu continuo a mesma pessoa. E a gente não quer isso. A gente quer que você realmente mude de dentro para fora. E esse autoconhecimento vai fazer total diferença. Vai influenciar até mesmo na sua intimidade conjugal, que com certeza você precisa de ajuste, né, Fabi? Todos nós, como pessoas, precisamos. Imagine você nessa área. Então, foi muito bom te receber aqui. Eu espero trazer você em outros momentos para a gente continuar conversando. Aqui foi uma conversa, nada ensaiado. Eu estou aqui aprendendo com ela muito. E a gente está se conhecendo enquanto a gente conversa uma com a outra. Mas veja como ela tem esse lugar aí de conhecimento. Pode falar, Fabi. A gente se conhece, a gente aprende junto e É, é muito bom. E desse jeito. encontramos uma única vez num evento, né? E nós já Isso. estamos em Cristo Jesus e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer através de nós, né? Amém. Amém. Assim seja, Fabi. Hoje Deus te abençoe, a sua família, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Abençoe seus projetos. E a gente se vê por aqui. Não é Globo, mas a gente se vê por aqui. Em nome de Jesus. Obrigada, Gi. Um beijo. Deus abençoe. Um beijo, querida. Até mais. Tchau, tchau.